Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista do Lugarzinho, um bate-papo hoje sobre o Dia Mundial da Cerveja. Nós estamos com o nosso convidado, Marcos Gonçalves, sommelier da Alvorada Cervejaria e também criador da SOS Sommelier. Marcão, bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Pedro? Obrigado pelo convite. É um prazer participar com vocês aí sobre falar sobre esse líquido tão legal e tão importante que é a cerveja. Marcão, primeiro falar do Dia Mundial da Cerveja, como anda o consumo de cerveja no mundo, em São Paulo, o que que tem de novidade nessa área aí? Cara, o mercado ele passou por muitas transformações. Se você for pegar lá no início dos anos de 2009, 2010, foi quando começaram os cursos de sommelier aqui no Brasil. Então, né, no começo houve uma efervescência muito grande, a procura pelos cursos era enorme, as turmas eram gigantes. E aí você criou meio que um mercado para profissionais que gostariam de trabalhar no mercado e para curiosos, né, que gostam de se aperfeiçoar um pouco, saber sobre um pouco mais sobre a cerveja. E aí depois passada essa efervescência que durou cerca de 8 anos, foi até 2017, aí a procura por esse tipo de curso caiu. Você criou de certa forma alguns novos consumidores que supostamente seriam aqueles que prestariam mais atenção, né, no que eles estavam bebendo. Deixa de ser aquela coisa automática, né, de você tomar quantidade e em vez de procurar qualidade. Só que esse mercado, ele nunca saiu dos 2%, entre 1,8% a 2% de consumo. É, foi criado assim, várias cervejarias foram montadas, mas o mercado não cresceu, ele acabava fatiando o bolo. Em vez do bolo crescer, o bolo estava sendo fatiado. E após esse boom, criou-se esse mercado de cervejas artesanais, que é muito pequeno ainda, mas ainda as cervejas industrializadas, né, que são as mainstream que a gente fala, elas dominam o mercado como no mundo inteiro, né? As cervejas artesanais são uma pequena porção do que representa o universo da cerveja de uma forma geral. E agora, nesse momento, a gente está vivendo assim, as novas gerações que estão entrando aí como na idade de beber, né? Pós-18, vamos dizer assim, elas estão bebendo menos quantidade e estão bebendo menos álcool. Então, o teor alcoólico está caindo. É uma tendência no Uhum. mundo. Então, as cervejas zero estão tomando bastante mercado, a participação está sendo importante, de zero álcool. Cervejas de baixo álcool também, até 2,5% de álcool. E pasme, até cervejas que têm vitaminas, colágeno, estão começando a entrar no mercado. É um público novo ou é uma parte desse público segmentou ou é uma novidade? Tem mudado muito o perfil, por exemplo, as mulheres, por exemplo, estão tomando mais cerveja? É um fenômeno assim, as mulheres passaram a beber um pouco mais, mas se você for pegar várias pesquisas de perfil de consumidor, ainda é aquele perfil predominantemente masculino, quase 60% do mercado, até 70% é masculino, branco, tem nível superior, então ainda assim é um mercado muito segmentado, muito nichado. Mas houve um pequeno percentual assim de aumento das mulheres bebendo cerveja. Nessa área mesmo de cervejas especiais, eu noto uma mudança, vamos dizer, de perfil um pouco, não sei se eu estou enganado. Porque quando entraram as cervejas importadas, teve um boom de muitas cervejas realmente de outros países, e aos poucos foram surgindo muitas cervejas nacionais diferentes. Sim, É, cervejarias foram surgindo, foram produzindo aqui ó, novas cervejas. Como que é isso? foi isso mesmo. No início dos anos 2010 até 15, 16, enquanto o dólar estava lá mais controlado, havia uma infestação de cervejas importadas. Importadoras surgiam do nada, assim, e vamos trazer coisas para o Brasil. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, a gente tira e não traz mais. Então era coisa meio empírica, assim. Vamos ver o que, que vai dar. Porque o dólar estava favorável. Depois, com o câmbio ficando complicado, as importadoras sumiam praticamente. O número de cervejas importadas caiu drasticamente. E aí, nessa carona, os brasileiros falaram assim: nós vamos ter que reagir de alguma forma, né? Então, favorecidos por esse câmbio complicado, surgiram várias cervejarias brasileiras, muitas fábricas, inclusive em São Paulo, houve uma flexibilização da legislação. Então, algumas cervejarias que puderam ser montadas na cidade de São Paulo, que era mais comum em Grande São Paulo, interior, né? Então, surgiram bastante cervejarias. Mas a conta não fecha, Pedrão, porque assim, no mesmo momento que surgem, hoje a gente deve estar com cerca de 1.800 cervejarias
artesanais no Brasil, e aqueles 2% não mexe, não cresce, entendeu? Então é mais players entrando e menos gente consumindo. É uma equação meio complicada. Fala um pouco da Alvorada Cervejaria. Como que funciona a casa? Como que é? O que que tem de diferente? Então, a Alvorada, o grande diferencial da Alvorada é que ela é uma indústria, ela é uma fábrica de cervejas. Então, a gente tem um mestre cervejeiro lá, que é o proprietário, que é o Marcelo Mensch. Então, a gente é fabricante. Tudo que é tomado lá, a gente fabrica. Então, é questão do frescor, né? A gente sai do tanque de fermentação, da maturação, vai direto para a torneira da cervejaria. Tem a câmara fria ali atrás. Então, esse é o grande diferencial. E a proposta da Alvorada é fazer o básico. O básico que a gente fala são estilos básicos, porque a gente tem uma tendência a seguir muito o que os Estados Unidos faz. São cervejas muito complexas, muito extremas, ou acidez nas alturas, ou álcool nas alturas. A Alvorada, a proposta é fazer o simples, que são os estilos básicos, por exemplo, ingleses, estilos belgas, até alemães, bem feito. Essa é a principal proposta. Então, fazer o simples bem feito e a gente tem uma cozinha que foi inaugurada no início desse ano, uma cozinha própria de petiscos, de lanches, que tem uma proposta de usar a cerveja como ingrediente de culinário. Então, por exemplo, a gente tem algumas almôndegas que são fervidas na cerveja, são servidas sempre com um toque utilizando as nossas cervejas. Então, o frango é empanado no malte que a gente usa na cerveja. Então, tem sempre essa proposta de fazer esse link da comida com o que a gente serve de produtos. Como que vocês orientam quem chega lá, por exemplo? Ah, O, o meu, boa parte dos consumidores, eu imagino que chegue já sabendo o que quer, conhece bem, entende de cerveja. Outros vão para conhecer, querer se aprofundar um pouco, conhecer melhor as cervejas. sim, É, sim. que tipo de orientação vocês dão? O que que você Então, recomenda? o público é bem dividido, né? A gente tem aquelas pessoas que já olham para a tela e já tem uma familiaridade com as palavras que tem ali, com os nomes, com os estilos. E tem algumas pessoas que vão lá e que não querem fugir muito da zona de conforto. Então elas falam assim: o que que você tem aí de Pilsen? Isso é uma coisa muito comum, né? A gente não faz Pilsen, a gente faz uma cerveja leve também que chama Munich Helles, que é o estilo alemão, que é uma cerveja mais próxima do estilo Pilsen. E a gente meio que orienta as pessoas a pegar esse caminho para não se assustarem, vamos dizer assim. Mas a principal orientação é assim, a gente falar uma linguagem que as pessoas entendam, né? Não ser muito técnico. E, na pior das hipóteses, o que vai mandar é o paladar. Então, a gente tem provas, a gente serve um copinho de degustação, bem pequenininho assim, para o cara provar, para ele ter um norte. Então, sempre vai ter um testezinho ali para ele se sentir mais confortável. Mas o principal é isso, orientar, falar sem ser muito técnico, sem ser muito chato, uma linguagem que as pessoas entendam e dar uma prova no final das contas para ver se ela se sente confortável tomando aquela cerveja ou não. Você consegue adivinhar já, assim, pelo perfil do cliente? Você olha para ele, você já sabe mais ou menos que tipo de cerveja que vai querer? Sim, sim, são 11 anos já trabalhando nessa área, então, pelo que ele vem descrevendo e tal, você já tem meio que um caminho para ensinar ele, mas assim, ouvir bastante, né, e falar um pouco menos. O ideal mesmo para a gente é ouvir o que a pessoa tá dizendo para você indicar caminhos para ela seguir. Você mencionou esse fato de fabricar no local mesmo e a cerveja já ir direto do tanque para o copo para ser consumida na hora. Qual é a Sim. vantagem disso para quem toma? Assim, é perceptível? Assim, para o leigo, talvez nem tanto, mas para as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, é a questão do frescor, né? O grande inimigo, um dos grandes inimigos do frescor, da qualidade da cerveja, é a viagem. Então, por exemplo, você pega uma cerveja importada, ela vai ter que vir no container refrigerado, vai ter que ter uma série de cuidados para chegar no ponto de venda, ainda numa maneira que seja agradável de consumir. No caso dos tanques que estão ali, a gente fala assim, a melhor cerveja é aquela que a gente vê a chaminé no nosso quintal, né? Que é a que está mais próxima ali da gente. Então a tendência é que ela seja mais fresca. Então essa é uma das principais vantagens de ter uma cerveja local, assim. Fala um pouco da SOS Sommelier, que é criação sua. Como funciona? É uma orientação para as pessoas? É uma consultoria? O que é a SOS Sommelier? Então, essa sommelier ela nasceu originalmente para ser um blog.
né? Mas como eu não tenho a disciplina suficiente para alimentar com matérias e outras coisas, eu acabei optando por ser uma forma de divulgar um pouco da cultura cervejeira. No início tinha mais informações sobre o mercado, sobre algumas curiosidades e tal. E aí, no final das contas, a gente acaba focando em coisas mais práticas, né? Seriam algumas consultorias, confrarias, que a gente faz uma curadoria de cervejas para oferecer para um grupo de pessoas. E o que eu estou fazendo bastante agora, pelo menos uma vez a cada 2, 3 meses, são harmonizações, né? Que é escolher algumas cervejas e harmonizar com alguns pratos, ou com queijos, ou com algumas outras coisas que são bem interessantes, quebrando até um pouco aquele paradigma da questão do vinho, né? Se era a melhor bebida para harmonizar com queijos e tal. Então tem muita gente que fica curiosa, e assim, quando a gente coloca em prática esse tipo de situação, as pessoas ficam até impressionadas, falam, nossa, eu achei que queijo era mais com vinho mesmo. E tá tudo bem, pode ser com vinho, pode ser com cerveja, com cachaça, enfim, tem que ser bem feita, com estudo, né, tal. Então é mais nessa linha. Hoje eu estou fazendo mais confrarias e harmonizações. Mas lá atrás já fiz algumas consultorias e publicava mais informações sobre o mercado da cerveja. Vamos aproveitar esse teu conhecimento para dar algumas dicas para quem está querendo conhecer mais dessa área de cerveja, não para virar um especialista, mas para ser um Uhum. consumidor melhor, assim. O que que você indica, assim, para quem está querendo conhecer mais, tanto num bar quanto em casa, para convidar uns amigos, tomar algumas cervejas? Sim, Como sim. que você orienta? Eu acho que assim, se a pessoa quiser ter um pouco mais de conhecimento, se aprofundar um pouco, olhar para uma garrafa numa prateleira e não achar que está lendo outra língua que ele não conhece, pegar alguns livros, uma literatura sempre legal. Um livro que é interessante para iniciantes, se chama La Russe da Cerveja. Acho que é Ronaldo Mourado. Então é um beabazão bem interessante assim sobre estilo, sobre história da cerveja. Enfim, dá para se aprofundar um pouquinho mais. Tem bastante procurar no YouTube, tem bastante vídeo também de algumas pessoas comentando sobre estilos, enfim. E no final das contas, é o que a gente falou, Pedro, o que vai mandar na situação é o teu paladar. O que é legal para você, às vezes não é bom para o outro, e ele que vai. O ideal assim é experimentar. Se você tiver aberto à experimentação, você vai criar seu repertório. Então, assim, esse aqui eu gostei, esse aqui eu tomaria de novo, esse aqui jamais tomaria de novo, porque a linha são quase 150 estilos de cerveja diferentes. Então, dá para se aventurar. Como eu te falei, há 10 anos todo mundo iniciava praticamente pela cerveja de trigo, que a gente chama de Weissbier, né? E hoje já mudou um pouco isso. O pessoal do mercado artesanal, de uma forma geral, eles gostam muito de IPA, que é a IPA que a gente fala, né? Que é a India Pale Ale. Então, assim, dá uma mudada, mas assim, aberto a experimentações e o seu paladar é que vai te dizer o que que você, para onde você vai. Não adianta você seguir atrás de gente que toma A ou B, porque se você não gostar, no final das contas, você não vai repetir. Então, lê um pouquinho, assiste alguns vídeos, esteja aberto a experimentações. Quando for ao mercado, procure algumas coisas lá, tem bastante informação no rótulo. E assim, começa do que teoricamente seria mais interesse mais leve, como mesmo uma Pilsen, uma Monique Helles, uma American Pale Ale, que a gente chama de APA. Depois você vai subindo a escadinha, vai procurando coisas mais complexas, mais alcoólicas. Mas assim, o que vai te definir é o seu paladar. Você tem as suas preferidas ou isso muda conforme o dia, conforme a semana? Eu analiso assim pelas. A gente tem 4 grandes escolas no mundo de cerveja, né? A escola britânica, a escola alemã, a escola belga e a escola americana. Eu gosto muito da escola belga. Na escola belga, a protagonista da história dos ingredientes, ali dos 4 ingredientes, água, malte, lúpulo e levedura, é a levedura. A levedura deles traz muitas informações para a cerveja. Então, é uma escola que eu aprecio bastante, mas gosto da escola inglesa, mas tenho uma tendência a gostar das cervejas mais encorpadas, um pouco mais alcoólicas, com maturação em barril, né? Então é uma coisa que eu não recomendaria para quem está começando, por exemplo, que vai ter muita informação ali que a pessoa vai ficar meio bugada, né? Então começa pelas coisas mais simples, dê uma passadinha lá na Alvorada, que você vai ter condições de experimentar estilos mais básicos, né? E aí depois você vai evoluindo, você vai experimentando e vai criando seu repertório. Obrigado, Marcão. Você tem um recado final para o pessoal? Sexta-feira, é o Dia Internacional da Cerveja. A gente sempre recomenda para beber com moderação. Se você for beber, não vá dirigindo, use os aplicativos, use outros tipos
de opções para você chegar aos lugares, aos bares. E curta, né? Beba sem preocupação em termos de. A cerveja é bem democrática, né? Ela não é não é uma bebida complicada. É uma bebida simples. Se você apreciar da forma correta, você aproveita bastante. E principalmente as companhias, né? A cerveja sempre traz boas companhias, boas discussões, boas resenhas. Então, na sexta-feira, aproveite. O Dia Internacional da Cerveja é um dia bom, né, para se beber na sexta-feira. E vá ao seu bar preferido e reúna seus amigos e beba com sabedoria. Obrigado, Marcão. Boa comemoração para você. Valeu, obrigado para todos aí. Valeu pelo convite, Pedrão. Grande abraço.